Não vai nem sobra. Paz nosso Deus esteja com todos, amém? Amém. Mais uma vez estou alegre, agradecido a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. No princípio, eu pensei que não ia haver culto, né? Eu sei que o momento é meio assim, tumultuado, meio muitas regiões, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui. Que Deus possa nos ajudar, nos fortalecer, e que aprendamos mais de Cristo, que é manso e humilde de coração. Amém? Amém. Irmãos, o eterno encontro. Sexta-feira nós falamos sobre o encontro com a fé. Ontem nós falamos do encontro com Cristo, né? E procuramos evidenciar que Cristo, Ele marcou um encontro conosco. E que Ele pede, Ele deseja que nos preparemos para esse reencontro, para que seja um reencontro feliz, onde possamos ser levados para morar com Ele no céu. E depois que estivermos no céu, o encontro será eterno. Nunca mais iremos nos separar. Eternamente viveremos felizes com Ele nos céus. Eu quero ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, tem a parábola de um homem que tinha 2 filhos. E o filho mais moço, mais jovem, né? Ele decidiu ir embora da casa do pai.
Ele entendeu que a casa do pai estava muito monótona. Era uma casa muito cheia de regras. Era um pai muito, no conceito dele, que é a maioria do conceito de muitos jovens, a casa do pai em alguns momentos se torna para nós uma casa cheia de não. O pai diz: não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E na nossa mente juvenil, muitas vezes entendemos que ali não é o melhor lugar e entendemos que a nossa liberdade está sendo privada, está sendo tomada. Não temos liberdade. E diante dessas circunstâncias, aquele filho, ele decidiu ir embora, mas ele não ia embora sem nada. Ele não tinha condição de se virar sozinho. Ele entendeu que se recebesse a herança do pai, ele conseguiria administrar isso aí e ter uma vida feliz e tranquila. Ele também estava errado nisso aqui. Nenhuma pessoa tem condição de viver distante de Deus e administrar a sua vida nos aspectos financeiros, sociais, emocionais, intelectuais. Nenhum de nós temos. A paz que temos, a alegria que temos, os bens que temos, sejam poucos ou muitos, é graças ao poder de Deus em nossas vidas. Mas naquele filho ele entendeu que se o pai desse para ele o que ele achava que era direito dele, a herança, na verdade ele não tinha herança ainda, porque o pai ainda estava vivo. Mas se o pai lhe desse, ele ia viver bem e feliz e teria um final feliz e contente. E assim ele insiste muito com o pai posterga muito, insiste muito com ele: meu filho, aqui tudo que eu tenho é teu, tudo que... E ele: não, está bem aqui, tá bom, está legal para mim, né? E ele foi embora. E quando ele foi embora, a palavra de Deus nos afirma, eu quero até compartilhar o versículo, como diz aqui, diz que ele foi embora e foi viver próximo ou longe do pai. O que a Bíblia diz? Ele foi viver bem longe, bem distante. Por que ele foi viver bem distante? Ele não queria ter os olhos paternais sobre ele. Ele entendeu que não eram necessários mais os cuidados do pai. Ele entendeu que era dono da lei e tinha condições plenas de viver feliz. Então, para que nenhum resquício do cuidado paterno estivesse sobre ele, ele foi bem para longe. Para muito longe. Algumas versões falam muito longe. Mas a Bíblia ainda diz que, além de ir para uma terra distante, ao versículo 15 e 13, ali ele começou a dissipar os seus bens, vivendo de forma desordeira ou dissoluta. A herança que ele recebeu, como é que ele passou a viver com ela agora? Extravagante. De maneira extravagante, irresponsável. Ele disse: olha, eu tenho dinheiro mesmo, e mais uma vez ele estava errado. Esse dinheiro não acaba, é muito dinheiro, então vou viver do jeito que eu entender. Muitos amigos, dinheiro em profusão, prazeres e orgias. A irmã White, comentando esse episódio, essa história, essa parábola, do livro Parábola de Jesus, não recordo minha página, ela diz que ele encontrou amigos que o ajudaram a abismar-se cada vez mais no pecado. Quais eram os tipos de amigos que ele tinha? Amigos que o empurravam cada vez mais no abismo do pecado e da destruição. Distante do pai,
estava tudo certo para ele. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem como? Tudo certinho, tudo bem quadradozinho, tudo bem alinhado, tudo certo, com um percurso totalmente feliz e um desfecho no final melhor ainda. Mas a Bíblia também nos diz que enganoso é o que mesmo? Coração. O coração. Então não confiemos em nós mesmos. Todas as decisões que são tomadas fora dos parâmetros divinos são enganos cometidos. E esses enganos realmente nos trazem ou nos trarão consequências danosas. Mas a palavra de Deus também nos diz que um determinado dia ele percebeu que o dinheiro tinha o quê? Acabado. Mas como assim? Acabado? Imagine se você tem hoje 5 milhões de reais. E você tem uma vida equilibrada, um aluguel de preço razoável, e você usa apenas para comer aquilo que é necessário comer e vestir. Será que esse dinheiro acaba? Não. O que vocês acham? Não. Não. Coloca no banco mesmo, na poupançazinha, jurinho baixo, que é o da poupança, ele não vai acabar. Esse dinheiro acabou porque ele usou de maneira extravagante. A irmã White também diz que ele gastou ou usou a sua juventude no altar do prazer. O que ele fez de si? Ele acabou a sua saúde, as suas aspirações morais, físicas e intelectuais, gastou todas elas no altar do prazer. Se o dinheiro acabou, ou seja, acabou a saúde, acabou a paz, acabou a alegria, acabou o vigor, os amigos desapareceram, as festas também não tinham, ou seja, tudo foi igual. Será que muitos de nós talvez não estamos achando que é melhor viver longe da casa do Pai? Quem é o pai aqui da parábola? Vamos tentar aplicar para nós. Quem é o pai da parábola aqui? E quem é o filho da parábola? Somos nós. É o homem. Não temos dúvidas disso. O filho somos nós. E o que muitas vezes nós jovens fazemos? Vamos celebrar a nossa vida de quando éramos jovens. O que nós gostaríamos de fazer? Sair da igreja e ir embora da casa do Pai e viver de acordo com aquilo que achamos que dá certo. Quantos deixaram a igreja? Quantos deixaram a fé e lançaram suas vidas no abismo do prazer e do pecado e acabaram com tudo? E alguns conseguiram voltar para a casa do Pai. Alguns conseguiram voltar para a igreja. Outros não conseguiram. É verdade que na nossa vida vem às vezes o desânimo e às vezes a gente tem vontade de ir embora da igreja mesmo. Vocês não tiveram vontade de sair da igreja não? Vocês são crentes. Eu já tive muita vontade. De sair da igreja. Você não sai. Eu tive vontade, eu não tive coragem. Isso é diferente de uma coisa da outra, concorda? Sim. Eu já tive vontade de sair da igreja. O que eu não tive? Coragem. Coragem. Para onde eu irei? Qual será o desfecho final da minha história? E repito que minha mãe, na minha juventude, adolescência e juventude, ela sempre me aconselhava. Não é que ela é falecida, mas depois que eu passei assim, uns 30, 40, ela diminuiu, até porque eu não encontro ela com tanta frequência. Mas na minha fase de adolescente jovem, ela percebendo as tentações que vinham,
percebendo a inexperiência jovem e os riscos que eu estava correndo, a minha mãe me aconselhava muito e ela sempre dava um conselho: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. A gente nasce sofrendo, cresce sofrendo, vive sofrendo e na hora de morrer ainda é sofrendo. Agora tem um detalhe, meu filho: ainda perder a salvação, tu não acha que é muita desgraça para uma pessoa só? Essa é uma realidade em nossas vidas. Este mundo, por bom que seja, por mais que tenhamos aspectos que nos rodeiam, que são aspectos positivos, mas a vida no final dela continua sendo ainda uma vida em que nascemos no sofrimento, crescemos sofrendo, há uma vida de lutas e pesar, na morte ainda morremos sofrendo. Então nós não podemos perder a salvação. E como ela mesma falava ou fala, precisamos agarrar essa salvação com unhas e dentes. Então por que sair da casa do Pai? Por que sair daqui? Confiando no retorno? Muitos saem da igreja e falam para os pastores, dizendo assim: não, pastor, é só um tempinho, eu vou voltar, viu? Logo eu volto. O Espírito de Profecia nos orienta que isso é uma garantia que nós estamos dando, que não cabe a nós essa garantia. Então, quando alguém sai da igreja e diz: não, eu vou só ali e vou voltar para a igreja, você está falando algo que não está sob o seu domínio. Como diz os meninos lá de casa, né? Quando um promete uma coisa para o outro, aí o outro olha assim: tudo se garante. Tudo se garante. Ou seja, quando eu digo eu vou para o mundo, eu vou sair da igreja, vou dar um tempinho aí, depois eu volto. Você está falando uma coisa que não se garante. Você está diretamente sob o domínio de Satanás. E como que você vai conseguir se desgarrar de lá? Ele não vai te soltar. E às vezes nós não temos forças de levantar a cabeça e naquele sofrimento perceber que na casa do Pai os empregados vivem melhor do que nós. Esse é o problema. Porque quando nós deixamos a casa do Pai e estamos no sofrimento, e aí vem a miséria, o pesar, a dor, aí nós dizemos assim: Deus não existe não, aí que desgraça na minha vida. Ou seja, nós continuamos culpando Deus ou o Pai das nossas mazelas, quando na verdade o culpado foram as nossas decisões. E quando o filho pródigo percebeu que não tinha nada, ele disse assim: não, mas espera aí, eu sou jovem, eu consigo resolver os meus problemas. Por que não? Porque sozinho o homem não pode eu dou fazer. conta de resolver o problema. E ele foi procurar emprego. Olha, foi procurar emprego. E a coisa estava feia, não estava legal. Ele encontrou um emprego para cuidar do quê? Porco. Dos porcos. E o salário era o quê? Nada. Não era no mínimo. Ele ia comer se por acaso os porcos deixassem comer. No Ceará, comida de porco chama-se lavagem. Não sei se por aqui. Eu não sei. Lavagem. O que é lavagem? Tem um balde lá, um tonel, uma lata, um negócio lá. Tudo que é resto de comida, arroz, feijão, casca, tudo que está estragado, vai estragar. Você mistura tudo dentro, joga água e dá para o porco. Uma comida dessa presta? Fermentada. Pois é, isso é o que o pecado faz com a gente. O Pai é quem mesmo? Deus. O Filho somos nós. E a lavagem é o alimento que os prazeres e o pecado alimentam as nações. É uma comida que não satisfaz. Mas ele entendeu que ainda estava bom. E aí ele continuou. Mas a coisa foi complicando tanto que chegou num determinado momento, se não bastasse, ele não tinha nem mais o que vestir. Ele não estava magro sou eu. Ele estava cadavérico. É diferente. Uma pessoa ser magra e uma pessoa ser cadavérica.
E nessa situação, do que ele se lembrou? Casa do pai. Lembrou. Agora ele precisava tomar uma decisão. Ele precisava fazer o quê? O pai não ia resolver o problema dele lá onde ele estava. Ele precisava fazer o quê? Voltar. Voltar para casa. Agora imagine como que volta. Como é que você volta? Maltrapilho, fome, feio, a vergonha, a fraqueza. Como é que vai? Olha, ele foi para longe da casa do pai. Como é que ele conseguiu? Para ir, ele foi correndo. Lembra daquela cena do filme de Charlie Chaplin, que ele corre e dá um pulinho? Sai com as pernas. Para ir, ele foi assim, pulando, pulando e bate as pernas. Para voltar, e aí como a gente comenta que os caminhos, os passos dados no retorno à casa do Pai são passos difíceis e duros de serem dados. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você pensa em algum momento deixar a casa do Pai, com o desejo de um dia retornar, você está prometendo coisas que você não pode cumprir muitas vezes. E pense no caminho de volta como será, porque dificilmente esse caminho é percorrido por aqueles que um dia estiveram na casa do Pai e foram e não dão conta de voltar. Mas ele decidiu voltar. Aqui está o poder que Deus deu ao homem, o poder da decisão. No livro Caminho a Cristo, página 32, diz que Deus deu ao homem o poder da decisão e cabe a ele exercê-lo. Quem é que tem que decidir? Eu. É você. E quer queiramos, quer não, nós decidimos tudo na nossa vida. Deus dá a oportunidade, mas a decisão é minha. Eu decidi estar hoje aqui. Eu decidi me casar com uma pessoa, Andresa. Decidimos ter 2 filhos. Decidimos dar nomes a esses meninos. Só uma coisa eu não tive decisão. Eu não decidi nascer, nem aonde, nem de quem nascer. Se eu pudesse ter decidido, no mínimo eu queria ser filho do Bill Gates. Nasci com um pouquinho mais de dinheiro. Não nasci lá no Ceará, naquela pobreza. Quem sabe? Mas isso aqui não cabe a nós decidir. Agora, depois que nascemos, a decisão de servir a Cristo cabe a mim, exercer. Cuidado com aquele pensamento que quando nos afastamos da igreja, que alguém nos visita e diz, olha, volta para a igreja. Aí a pessoa diz, no tempo de Deus. Deus sabe o tempo. Tudo tem um tempo certo, né, irmão? Tem, já passou esse tempo. Não pensa que o tempo de você voltar para Cristo, não pensa que o tempo de você se arrepender, se converter, não, irmãos, aí tudo tem um tempo certo, não. Deus já deu um tempo. Esse é o tempo. Você é que está agora matando o tempo. Já ouviram essa expressão? Então não fica jogando na conta de Deus uma decisão que nós já deveríamos ter tomado muito antes e achar que Deus ainda vai abrir um tempo ou uma oportunidade. Isso não é assim. E na decisão daquele filho voltar, com toda a dificuldade, ele voltou e ele propôs algo na sua vida. Eu sei que eu não mereço mais ser chamado de filho, mas se o meu pai me receber como empregado, já está de bom. Já está de bom tamanho. Já está ótimo. Aquele filho, quando ele foi embora, ele não lembrou que para trás ele estava deixando um pai com o coração aos pedaços, com o coração partido. E todos os dias aquele pai olhava para ver se aquele filho estava voltando. E um dia o pai olha, quem de longe ele vê? Por incrível que pareça, ele viu o filho. Porque
a Bíblia diz que o amor tem bons olhos. Via muito diferente de quando saiu, mas mesmo diferente. O pai viu quem? Um filho. Mas só o pai que via o filho. O irmão não via como o irmão. O irmão não viu que o irmão tinha chegado. Os empregados do pai com certeza não iam reconhecer. E o que aquele pai fez? Correu, abraçou. Beijou. Vocês já beijaram e abraçaram um mendigo? Aquele que vive na rua e não sabe o que é banho. Vocês já fizeram isso? Ô gente, é bravo. É complicado. Muito complicado. É nessa hora que eu penso assim, isso aqui faz parte de serviço social. Que às vezes a 1 metro de distância você já está com cuenta. Aquele pai o abraçou, beijou. Se não bastasse, tirou sua capa, o cobriu. E quando aquele filho disse: olha pai, eu sei que eu não mereço ser chamado de filho, trata-me pelo menos como empregado, aquele pai disse: não é bem assim. Tirou o anel do seu dedo, o anel da autoridade, o reconhecimento da autoridade, e disse: não, põe o anel na tua mão, você é o meu filho. E agora ele falou algo muito bonito. Chamou os empregados e disse: olha, pega aí, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, porque esse meu filho estava o quê? Morto. E reviveu. Estava perdido e foi achado. E foram agora se alegrar. Irmãos, um determinado dia no Éden, o homem pecou. Aquele filho que recebeu tanto do pai, ele pecou. Mas aquele filho um dia voltou. E aqui estamos nós, sabendo plenamente que o Pai nos recebeu. E brevemente, o desfecho desse texto que diz: eles começaram a alegrar, será o momento em que a Bíblia, em várias parábolas, fala da ceia, do banquete. Brevemente nós estaremos fazendo parte do banquete celestial, da ceia das bodas do Cordeiro. No momento em que Jesus aparecer nas nuvens dos céus, nós teremos a certeza e ouviremos de maneira expressiva Jesus dizendo assim: esses meus filhos aqui estavam todos perdidos, estavam mortos, e reviver. E haverá uma alegria eterna. Onde? No céu. Que decisão estamos tomando hoje para que nós possamos estar entre aqueles que hão de ser eternamente salvos? Será que não estamos nos encantando ou sendo mimados ou embalados pelas cantigas de niná que o mundo oferece? Precisamos hoje clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e nós possamos, mesmo em trapos, mesmo fracos, olhar e perceber que o melhor lugar ainda é a casa de quem? Deus. A casa de Deus, é a casa do Pai. E muito cuidado com Satanás. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a quem? Resistir ao diabo e ele Fugirá de vós. fugirá de vós. Eu quero, para dar ênfase à atenção que devemos ter às astutas ciladas do maligno, eu quero ler um texto que eu só fiz uma rápida citação ontem. Eu não li o texto completo. Eu citei uma parte do texto, exemplifiquei. Mas o texto diz assim: se todos os professos cristãos fossem sinceros e zelosos em seus esforços de promover a glória de Deus, que confusão se faria nas fileiras do inimigo. Satanás é diligente e sincero em sua obra. Ele não quer que as pessoas sejam salvas. O que Satanás quer?
diligente e sincero na sua obra. E nós estamos sendo diligentes na nossa? Ele não quer que eu e vocês sejamos salvos. Ele não quer. Tá? Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. Não pretende que seu poder sobre as pessoas seja rompido. Satanás não meramente pretende, ele é diligente. Observa Cristo convidando as pessoas a virem a Ele para terem vida e empreende cuidadosos e diligentes esforços para evitar que as pessoas aceitem o convite. Então, quando a Bíblia diz que o diabo, vosso inimigo, está ao teu redor, ele está mesmo. Ele está mesmo ao teu redor. Porque ele está observando se alguém vai te convidar, se o Espírito Santo, ele vai perceber alguma coisa em você que está te levando para perto de Cristo. Se ele perceber, ele vai fazer alguma coisa para você não ir a Cristo, ou seja, para que ele continue mantendo o seu poder sobre você. Então ele está sempre vigiando, está sempre te olhando. Alguém te convida para orar e diz: eu vou arrumar um jeito de orar. Alguém te convida: vamos à igreja lá. Aí ele vai dizer assim: não, ele vai inventar um problema no serviço que é para você trabalhar mais, está muito cansado. Você diz: eu não vou porque eu estou cansado, não vou porque é isso, não vou porque é aquilo, não vai, não deu, alguém adoeceu, não sei lá o quê. Ele vai inventar de tudo para você não vir à igreja. De tudo. Porque ele não quer que o seu poder sobre nós seja quebrado. Ele empenhará todos os recursos para evitar que abandonemos as fileiras dele e nos posicionemos nas fileiras de Cristo. Porque os professos seguidores de Cristo não podem fazer por Cristo tanto quanto os inimigos fazem por ele. Porque não fazem tudo o que podem, Satanás faz tudo quanto está ao seu alcance para afastar as pessoas de Cristo. Que é a segunda coisa que ele faz? Primeiro, ele não quer que você venha. Depois que você vem, ele vai fazer de tudo para você se afastar de quem? De Cristo. Então ele exerce um trabalho duplo. Ele não quer que você venha. Quando você vem, já parou tudo. Não é para ficar. Não é para ficar. Vai fazer de tudo. Aqui diz que ele gasta todos os seus recursos para que você não seja atraído a Cristo. E um dia, se for, ele vai usar todas as forças para que você se afaste completamente de Cristo. E aí vem agora um texto muito forte, um pensamento muito forte. Ele foi um honrado anjo no céu. Eu citei isso aqui. E embora tenha perdido sua santidade, ele não perdeu o poder. Isso é duro, hein? Quando eu era criança, 8, 9 anos, eu tenho uma irmã mais nova do que eu, 9 anos. Então, quando ela nasceu, eu já era um garotinho e naquelas noites do interior, né, do sítio, na roça, à luz da lamparina, quantas vezes eu via minha mãe à noite tentando embalá-lo, fazer a minha irmã dormir, que era uma criancinha bebezinha. Minha mãe deitava numa rede ali com o pé no chão, ela batia o pé no chão, né? E a rede balançando e a minha mãe cantando. E eu lembro de uma pequena parte de um louvor que dizia assim: cuidado com ele quer te enganar. Cuidado com ele, então, ele diz que morou lá no céu. Só lembro disso. O hino dizia que devíamos ter cuidado com quem? Com Satanás. Porque ele morou aonde? No céu. Então ele perdeu o poder, a santidade, mas ele não perdeu o poder. Então, se qualquer um de nós formos na força do mundo tentar vencê-lo, não vamos conseguir. É derrota certa. Nem adianta. Só um que nos fará resistir: o sangue dele, Jesus. Deus.
pelo contrário, estamos perdidos. Eu quero terminar de ler aqui porque ainda tem uma frase muito comovente desse pensamento. Diz assim: Ele exerce o seu poder com terríveis resultados. Ele não espera que sua presa venha até ele. Ele a persegue, percorre a terra de um lado para o outro como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele nem sempre se apresenta como um feroz leão, mas quando segue aos seus propósitos, ele se transforma em um anjo de luz. Como é que Satanás se apresenta? Como um leão rugindo? Não. Se o leão ruge ali, o que é que eu já faço? Eu já sei que é um leão, vou correr. Mas quando ele quer destruir, como ele se apresenta? Bonitinho, disfarçadozinho, como um anjo de quê? De luz. Uma conversa bacana, sussurrando ao pé do ouvido, uma cantiga de niná daquelas que embala e fazem as nações dormirem, levando-as rumo à perdição. É isso que ele faz. Prontamente ele substitui o rugido do leão pelos mais persuasivos argumentos ou por um suave murmúrio. O que ele faz? Ele substitui o rugido por um argumento persuasivo ou por um murmúrio, como eu falei anteriormente, ao pé do ouvido, como dizia minha avó, no pé do cangote. Talvez vocês entendam o que isso significa também. E se existir uma coisa que nós encontramos hoje no mundo, são argumentos para você deixar os caminhos de Cristo. Esses dias peguei o celular e quando eu olhei, um amigo tinha me colocado num grupo de debates. Igreja certa, igreja errada, terceiro anjo, quarto anjo, não sei o que, papá. O que esse caboclo foi me colocar nesse negócio? Você acha que eu vou discutir religião, igreja certa ou igreja errada, por um grupo de WhatsApp? Nem com a esposa, tu não pode resolver um problema pelo WhatsApp, tu tem que fazer o quê? Sentar com ela, olho no olho, orando, dizer, meu bem, vamos conversar aqui para a gente resolver o nosso problema? Aí resolve. Vai resolver pelo WhatsApp. Aí tu acha que eu vou resolver com um monte de pessoas, de ideias, me colocar num grupo desse para eu ficar olhando? E o pior é que ele me colocou sem nem falar comigo. Eu peguei o celular, vou ligar para ele. Eu liguei, ei, meu velho, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, pois é, tal. Eu digo, rapaz, por que você me colocou nesse grupo? Não, é para tu, eu sei que tu gosta de quê? Não, quando a gente quer ver teu parecer sobre determinados assuntos, tem uns assuntos aí sobre casamento, sobre divórcio, sobre separação, sobre quarto ano, sobre 144 mil, sobre não sei o quê. Eu digo, mano, eu não tenho dúvida disso mais não. Eu não tenho nenhuma dúvida para mim estar nesse grupo aí. Rapaz, você colocou sem falar comigo. Eu pensei que você ia gostar. Eu digo, não, meu irmão, não coloca assim. Não, o que você entende sobre a igreja de Deus? Eu digo, o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que é muito fácil. No capítulo, na página 11, no Zé 13. A igreja de Deus sempre foi composta por almas o quê? Fiéis. Sinceras. Todas Quem as é a igreja de épocas. Deus na terra hoje? As almas fiéis, sinceras. As almas sinceras. Então deixa eu te falar. Tu acha que eu vou discutir se a tua igreja é a certa, se a minha é a certa? São os sinceros que são a igreja de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Não adianta eu estar aqui. Se eu não for sincero, eu não faço parte da igreja de Deus. Se eu estiver lá também, se eu não for sincero à luz da Bíblia e do Espírito de profecia, eu também não sou a igreja de Deus. Eu vou te dizer mais. Um que esteve um dia no céu e não foi fiel a Deus, lá também não ficou. E tu acha que eu saí daqui para outra igreja só porque tu acha que é, sem ser sincero, tu acha que eu vou para o céu? Sabe qual é o problema de muitos?
é tentar ouvir conversas persuasivas. E tem argumento para mais de 100 anos. Outra vez, quando chegou aqui, Tiago, eu descobri uns negócios novos aqui, quero te apresentar. O que é, meu velho? Senta aí, vamos conversar. Ah, não, é sobre o Espírito Santo. Sim, o que é o Espírito Santo? Eu descobri que o Espírito Santo não é Deus. Aí eu olhei assim, e é um demônio? Ele disse, não é isso que eu quis dizer. Eu digo, então, irmão, se não é Deus e nem é um demônio, não existe. Pois é, deixa eu te mostrar ali. Não quero saber. Eu não tenho dúvida, eu sei quem tem Cristo, estou bem certo. Se pela graça de Cristo eu for fiel à luz, não é querendo ser arrogante, não. Não sou arrogante. É uma coisa que eu não quero ser. Mas eu também não tenho ouvido para ficar escutando conversa fiada, quando eu já tenho tanta convicção. Porque eu também sei que muitos foram e foram enredados o quê? Pelo caminho do engano, pelo caminho de Satanás. O que Satanás quer lançar uma dúvida. Eu conheci alguns polemistas. Um deles estava um tio meu chamado José Cândido, saiu da igreja. Um deles era o irmão Pedro Tavares. Um dia estudando com um caboclo, jogou um texto assim, foi só um texto, pum! Surgiu a dúvida. Pronto. Nunca mais se ajustou na vida. Quantos que muitas vezes sofrem ou são enredados porque estão permitindo ouvir os murmúrios encantadores da serpente que é o diabo? Não, vamos seguir a Bíblia, a palavra de Deus, tal qual está revelada. E concluindo o pensamento, irmãos, eu quero ler ainda. Satanás tem legiões de anjos para auxiliá-lo em sua obra. Oculta frequentemente suas armadilhas e atrai com agradáveis enganos. Ele encanta e ilude a muitos, lisonjeando sua vaidade. Agora aqui vem muito sério esse texto. Através de seus agentes, ele apresenta os prazeres do mundo sob uma luz atraente e ornamenta o caminho do inferno com sedutoras flores. O que Satanás faz? Vou reler. Através de seus agentes, ele apresenta os prazeres do mundo sob uma luz atraente. Como é que Satanás apresenta o mundo para a gente? Uma coisa boa. Bom demais. Come, bebe, casa e dá-se em casamento. Come, bebe, que amanhã está de boa, tu nem morre. Você nem pensa na morte, porque se pensasse tu ir para certos lugares. Ele pinta um negócio bonitinho. Agora, no final do texto, eu estremeço. E ornamenta o caminho do inferno com sedutoras flores. As pessoas estão no caminho do inferno, mas que florzinha bonitinha, que caminho bonito. É assim que muitos estão comprometendo a sua vida, iludidos que com as coisas desta vida. E o final do texto diz assim: assim as pessoas são enfeitiçadas e arruinadas. Após cada passo no caminho descendente, Satanás tem algumas tentações especiais para conduzi-las ainda mais além do caminho. Segundo testemunho para a igreja, página 286. O que Satanás faz? Primeiro ele te empurra aqui, ó, nesse degrau aqui. Quando chega aqui, ele apresenta um negócio para você descer mais. Aí vai sempre ter um negócio, você vai só assim. Aí quando chega uma hora que você está lá, não sei nem aonde, ele diz: você é fraco. Você é miserável. E agora? Não tem jeito para tudo. Você está perdido mesmo, você é fraco. E outra, nem volta para Deus, não tem salvação para você. Deus não te recebe.
e a pessoa cai no desespero, milhares e milhares estão sendo conduzidos à morte. Irmãos, precisamos hoje entender e perceber que Jesus ele nos fez uma promessa: eu vou e voltarei, e assim viveremos para sempre. Como? Você já pensou no céu? Eu já estive em Gramado algumas vezes no Rio Grande do Sul. A primeira vez que eu estive foi há uns 22 anos, 23 anos atrás. Eu andei em Gramado, eu não vi mendigos, eu não vi buraco na rua, não vi calçadas irregulares, não vi casas feias, sem pintar. Vi gramados, flores, coisas bonitas. E eu ali disse: rapaz, se o céu já foi bonito que nem isso aqui, se for assim, para mim já está como? Bom. Só que a palavra de Deus diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não quer, e não subiu ao teu coração, ao teu pensamento, são as coisas que Deus tem preparadas para ti. Queremos nós ter esse encontro eterno com Jesus? Ou queremos ficar aqui por esta terra, onde há morte, sofrimento, dor, misérias? Precisamos hoje decidir. Precisamos hoje entender que Cristo é a nossa salvação. Precisamos perceber que o caminho é difícil mesmo. Eu gosto de Jesus porque Jesus é claro com as coisas. Você já percebeu que Deus é claro com a gente? Deus é claro. O Satanás, quando ele te apresenta o mundo, ele diz: vai dar certo, não dá nada de errado, vai dar tudo certinho. Jesus, quando ele convida, ele diz assim: o caminho é estreito, a porta é apertada. Jesus avisa mais o que? Tem uma cruz para ele carregar. Diz: o diabo não diz nada disso. O bicho é mentiroso. Jesus diz: você vai cair, mas quando você cair, levanta. Jesus disse assim: você vai chorar, bem-aventurados são os que choram. Você vai ter fome, eu sou o pão. Você vai ter sede, eu vou resolver você. Você vai até morrer, mas eu sou a vida, eu vou dar a vida de novo para você. Isso é Deus, aí eu gosto de Deus por isso. Ele dá aflições. Entendeu? Satanás só diz que o negócio é bom e não apresenta nada de errado. Aí você vai achando que é. Eu gosto de quem avisa as coisas para mim. Rapaz, uma coisa é assim. Deus é maravilhoso por isso. Ele não engana. Ele poderia enganar muito bem, porque no final já é certo. Mas Deus diz: no céu é céu, mas para mim é complicado. Mas assim como eu venci, vocês também vão vencer. Vão vencer. Tá bom? Tem a letra do hino que diz assim, ó: as ruas de ouro fino, ao teu lado eu palmilhar. Os irmãos conhecem assim? Oh, que gozo peregrino, oh, que glória singular, mas o gozo mais ansiado, a glória que mais seduz, será sermos estreitados pelos braços de Jesus. Amém? Amém. O que no céu nós teremos? Ouro. Ontem eu tive o privilégio de estar perto de uma moça que tem o nome de Safira. Estava na igreja ontem. Eu disse: irmã, a Safira aqui não é. No céu vai ter uma pedra preciosa, ruas de ouro, praça de ouro, casa de ouro, pedras preciosas, 12 portas, nome dos 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. No céu meu nome não vai ser Tiago. E olha que eu acho bonito meu nome, mas não vai ser Tiago, vai ser um novo nome. Nada de do pecado vai sobrar, não é meu nome. Meu caráter foi transformado, está sendo pela graça de Cristo. Meu corpo será diferente. Você acha que o céu eu vou ser magrinho assim? Mas é que me sinto até bonzinho, os gordinhos tudo querendo ficar magro, então já estou no padrão certo. Está tudo certo. Alguém diz: eu não quero engordar, não. Eu não quero, não. Os gordinhos tudo querendo ficar magro, por que não vai engordar? Mas no céu eu vou ser diferente. E tem um detalhe: vamos viver o quê? Eternamente triste ou feliz?
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. O hino 390, confirme, por favor. Muito além do sol, está ao nosso lado, viu, irmãos? Conhece esse hino, conhecem? 390. Vamos cantar bem animados, ao som dos instrumentos. Os irmãos fiquem em pé, se puderem. É o último hino de louvor e exaltação ao nome do Senhor. E os diáconos, os irmãos, poderão de maneira generosa vir aqui à frente ofertar. Enquanto cantamos, já está aqui, né, a cestinha salve, para nós ofertarmos ao Senhor. Sei também que tem um QR Code aqui, não é isso? Tem um QR Code. Qualquer coisa, os irmãos também poderão abrir o aplicativo. QR Code tem um número ali para enviar o comprovante, tá bom? Vamos cantar bem animados esse lugar, esse hino onde fala onde será a nossa morada. Bem animados. Pena que esse só tem duas